Agora estaremos lendo a palavra de Deus do versículo 9 até o 11, que nos diz: Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, porque toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Queridos irmãos, nós falaremos agora sobre a grande missão de Eliezer. Já falamos anteriormente que esse mordomo foi encarregado para essa grande responsabilidade, a de escolher uma noiva para Isaac. Ele teria que fazer uma viagem até a Mesopotâmia, que seria aproximadamente de mais de 800 quilômetros. E a ordem expressiva de Abraão é clara para Eliezer: tomarás esposa para Isaac. Antes que esse jovem partisse, ele teve que fazer um juramento através de um ato simbólico, colocando as suas mãos por debaixo da coxa de Abraão. A palavra coxa que aparece aqui nesse texto, na verdade é um eufemismo, que era usado para o órgão reprodutor masculino. Parece soar estranho essa forma de juramento que aparece aqui, mas é aí que entra a importância de se atentar para o texto no seu aspecto exegético, pois a exegese, ela pergunta o que o autor queria dizer. Já a hermenêutica, ela pergunta o que esse texto significa para nós agora. Cada leitor da Bíblia deve saber que, frente ao texto bíblico, tem 2 missões a serem feitas. A primeira é interpretar. A segunda é a crítica que se faz do texto. Nós podemos entender aqui que esse eufemismo suaviza uma cultura ou uma tradição que já se seguia nos dias de Abraão. Esse ato de colocar a mão sobre a coxa, na verdade, expressava um simbolismo, no qual os filhos que ainda viessem a nascer tomariam vingança por aquele juramento, caso ele não fosse honrado. Esse juramento também cobrava de Eliezer maior responsabilidade, diligência, cuidado na escolha da amada. Diante de tantas exigências feitas por Abraão, na escolha da mulher para o seu filho, Isaac, ele sabe que somente com a ajuda do anjo de Deus é que a viagem será bem-sucedida. Eliezer tem uma grande missão diante de si, mas é interessante observarmos e entendermos aqui que Abraão tinha certeza que Eliezer iria se sair bem, porque diante de tudo isso estaria a providência de Deus. E ele deixa claro aqui que Deus haveria de enviar o anjo para ajudar o seu servo, de modo que tudo seria bem sucedido. Veja o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Em Gênesis 24:7, está claro que o próprio Abraão diz que Deus haveria de enviar o anjo para que a missão fosse bem sucedida. Eliezer não era somente um servo fiel. Sendo ele o mais velho da casa de Abraão, nesse texto ele é descrito como um homem piedoso que confiava no poder da oração. Mesmo tendo confiança do seu patrão, nós podemos analisar que esse homem, ele levava consigo várias matérias que representavam poder, riqueza e glória humana. Queridos, é importante atentar que Eliezer levou consigo 10 camelos e muitos bens. Os camelos não tinham utilidades para os agricultores,
Eles eram usados para viagens, transportes de cargas. Um camelo podia viajar até 10 dias sem necessidade de alimento algum. Ele tem uma bolsa de água que guarnece o primeiro estômago, podendo levar nesse reservatório aproximadamente perto de 7 litros de água. A córcova do camelo é composta de gorduras de células, o que representa uma reserva de alimento. Eliezer parte na sua viagem, confiando no poder de Deus, não somente nos bens que ele conduzia. Sabendo de sua grande responsabilidade, ele não tenta barganhar ou negociar com o poder que está em suas mãos, mas ele confia em Deus e busca a vitória por intermédio da oração. Ele sabia que o sucesso da sua viagem só iria acontecer se ele colocasse tudo em oração. Se assim não fosse, tudo seria fatal. O texto aparece a cidade de Naor. Ela ficava nas vizinhanças de Harã, na Mesopotâmia, que aqui quer dizer entre os rios. Fala da região dos rios Tigres e Eufrates. O parentesco familiar que vemos nesse texto é que Betuel era o pai de Labão e Rebeca. Já os pais de Betuel eram Naor e Milca. Abraão era o seu tio. Note que o desejo de Abraão era que o seu filho se casasse com uma jovem que fosse da mesma família. O que podemos entender e aprender aqui nesse texto, que quem deseja uma missão bem-sucedida não tem que confiar no que está no seu poder, em riqueza, em dinheiro, em fama ou tentar barganhar. O melhor de tudo é confiar no Senhor e esperar na providência divina. Que Ele nos abençoe para todo sempre. Amém.